Jonathan, uma das principais revelações para a defesa no futebol brasileiro em 2024. Fala galera, Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo para o canal e hoje venho falar do zagueiro do Ceará que está tendo uma ótima temporada neste ano e também já despertou o interesse de outras equipes, inclusive o Cruzeiro. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, bora para aqueles avisos, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vai me ajudar demais nesse crescimento. Também, se possível, deixe o like, o joinha, compartilhe esse conteúdo para que ele possa atingir mais pessoas e ative o sininho, as notificações, porque quando pintar um vídeo novo aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então bora lá, galera. O Jonathan tem 20 anos, né? Completou 20 anos no ano de 2024 e ele tá na sua primeira temporada completa como jogador profissional. No ano de 2023 ele acabou revezando, né, na base, no sub-20 do Vozão e também no time profissional. Pôde jogar ali jogo da Série B na reta final da temporada, mas desde o princípio de 2024 ele faz parte de forma definitiva do elenco principal do Ceará. O Wagner Mancini, no início da temporada, ali no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, qual que era a estratégia do treinador? Ele estava rodando um pouco a equipe, então ele tinha um time titular mais definido e para algumas partidas ele acabava poupando essa equipe titular e mandava apenas os jogadores reservas. Isso aconteceu muito no princípio da Copa do Nordeste, da fase de grupos. Então eu tive a oportunidade de comentar alguns jogos do Jonathan pelo Ceará na Copa do Nordeste, lá no Nosso Futebol e também do DAZN. E foram jogos que o Ceará realmente foi com essa equipe alternativa, né, cheia de reservas, e o Jonathan foi titular nesses jogos e ele se destacou bastante. O que a gente viu do Ceará do Mancini? Uma equipe que em algumas partidas jogava numa linha de 4 defensores, né? 2 laterais, 2 zagueiros, mas em outros jogos com uma linha de 3, normalmente com 3 zagueiros. Então o Jonathan teve a oportunidade de jogar na temporada já num esquema de 3 zagueiros, ele sendo o zagueiro pela direita, e também num esquema de 4 defensores, normalmente o zagueiro pela direita, mas em alguns momentos de jogos a gente já viu o Jonathan atuar na função de um lateral direito. Ele não é lateral direito, mas em algumas partidas ele chegou em certos minutos a executar essa função. O que a gente pode falar do jogador em termos de característica? Ele é muito novo ainda, então lógico que ainda está desenvolvendo o seu jogo, desenvolvendo as suas valências, mas ele tem um bom físico e isso auxilia nos duelos, né? Consegue ganhar alguns duelos, tem um bom timing para desarmes, se destaca também dessa forma. É um zagueiro veloz, então ele tem boa capacidade em recuperação, seja em transição defensiva ou ali na cobertura de um lateral, né? Tem uma boa agilidade para dar pique, então ele é um jogador que se destaca nesse ponto. A estatura também dele é uma estatura ok para um zagueiro, então acho que foram pontos positivos do Jonathan nessa temporada. Uma outra coisa que me chamou a atenção também nos jogos é que ele não é um zagueiro burocrático quando tá com a bola. Ele é um cara que gosta de arriscar alguns passes ou algumas arrancadas. Então é óbvio que não é um zagueiro que a gente pode caracterizar ainda como um zagueiro construtor, mas é um tipo de fundamento que pode ser desenvolvido por ele, né? Porque ele tem essa facilidade de ser um cara que gosta de arriscar um passe mais agudo na saída de bola, um passe quebrando as linhas de marcação, ou se surgir um clarão, fazer uma arrancada para levar o time da defesa para o ataque, né? Então, ele tem essas possibilidades no leque dele, no jogo dele, e são possibilidades que podem ser desenvolvidas pelo seu clube, pelos seus treinadores. Vejo ainda como um jogador em formação, e isso é natural. É um cara que está fazendo a sua primeira temporada completa como profissional, então ainda precisa amadurecer mais, ainda precisa maturar. Jogando pelo Ceará,
o nível de competição que ele enfrenta não é o nível mais alto do país, né? No campeonato estadual, na Copa do Nordeste não foi exatamente assim, na Série B a mesma coisa. Então, dependendo aí do salto que ele vai dar na carreira, vai precisar de um período de adaptação, imagino eu, né, para o nível de confronto, os atacantes que ele vai acabar enfrentando, mas é um atleta extremamente promissor, e até pelo combo de características dele, né, ser um zagueiro que tem facilidade ali com a bola, que tem uma boa recuperação, ágil, uma boa estatura, um bom físico, isso não é muito fácil de achar, e algo que chama realmente a atenção das atuações dele no Ceará é a consistência. Dá para dizer que ele é o melhor zagueiro do Ceará no ano. Não era o titular no início da temporada, mas aproveitou muito bem as lesões, suspensões de alguns companheiros para cravar a sua presença no time titular e, com as suas boas alterações, permanecer como um titular da equipe. Então agora vamos lá para esse interesse que surgiu nos últimos dias do Cruzeiro pelo jogador. O Jonathan tem contrato com o Ceará até o ano de 2025 e nos últimos dias surgiram rumores de que o Cruzeiro estava interessado em contar com o zagueiro e que sua multa rescisória, segundo o GE, seria de 6 milhões de reais. Como é que é o cálculo da multa rescisória nacional para o Brasil? É um cálculo mais ou menos de 200 vezes o valor do salário que o jogador recebe na CLT. Então, o Jonathan teria uma multa muito mais elevada para fora do país, mas a multa dele para o Brasil seria de 6 milhões de reais. O Cruzeiro, um clube interessado, e o Ceará está tentando aí correr contra o tempo, segundo a imprensa cearense, né? O Horácio Neto, lá do jornal O Povo, deu essa informação que o Ceará está em busca de renovar o contrato do Jonathan, valorizar também o jogador para que ele permaneça no Vozão. O que a gente pode ler aqui? Uma ida para o Cruzeiro, um jogador promissor, que se destacou muito numa divisão menor, mas que tem a possibilidade de evoluir. Não chegaria para ser titular, mas chegaria para compor bem o grupo. Pelo lado do Ceará, uma perda gigantesca, porque tem sido o melhor zagueiro do time, numa Série B que o Ceará tá tendo dificuldade, né, para se manter ali nas primeiras colocações sempre. O ano passado foi decepcionante, é uma Série B muito competitiva, então o Ceará não pode se dar o luxo de perder ali o seu pilar defensivo. Então acho que são cenas aí para a gente acompanhar nos próximos capítulos e ver qual será o destino do Jonathan, se irá para o futebol mineiro, defender o Cruzeiro, se permanecerá no Ceará, talvez com contrato renovado ou não, ou se chegarão outras propostas, porque é um jogador que hoje está bastante valorizado. Bom, pessoal, quero saber de vocês as opiniões. O que vocês estão achando do início da temporada do Jonathan e qual é o melhor destino para ele? Permanecer no Vozão, ir para o Cruzeiro, ir para algum outro clube? Deixem aí nos comentários e eu vou ficando por aqui. Valeu!